Olá! Como vai, meus amigos? Bem-vindo ao nosso podcast, é o primeiro da série Tudo sobre Imóveis aqui nos Estados Unidos. Então, a ideia desse podcast é você entender exatamente o que fazer, quais são as melhores oportunidades, como está o mercado imobiliário nos Estados Unidos. E eu vou procurar estar sempre com especialistas, os melhores no mercado imobiliário. Antes eu quero me apresentar. Para você que não me conhece, eu sou Libério Pimentel, corretor de imóveis licenciado aqui na Flórida e especializados em investimento, principalmente para brasileiros que estão no Brasil querendo investir aqui nos Estados Unidos. E hoje eu estou com o meu convidado especial, Marcos Aquino. Marcos, eu não vou apresentar o Marcos porque eu sou fã dele, então vou deixar ele se apresentar. Vai lá, Marcos. Fala, Libério, tudo bom, querido? Bom, prazer enorme fazer parte desse marco. É o primeiro programa aqui, podcast. Sou suspeito a falar, sou fã também dele, somos amigos de longa data. Mas para você ouvinte, meu nome é Marcos de Aquino, sou especialista em financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos. E qual que é a minha missão? Ajudar você a realizar o sonho da casa própria aqui por meio de financiamento. Seja ela para morar ou para investir, nós temos atendido dezenas de clientes aí semanalmente fazendo isso. Que eles conquistem esse marco, né? É sensacional você poder ter uma casa aqui nos Estados Unidos, não é? Eu vou cortar aqui você um pouquinho rápido e quero primeiro falar sobre o meu financiamento. Inclusive, assim, a gente vai fazer um negócio bem legal. Assim, nada como histórias reais, né? Exatamente. Para não ficar aquele negócio me amarrado, vou até bloquear meu celular aqui. A gente vai primeiro falar de oportunidades, porque aqui nos Estados Unidos a gente tem tanta oportunidade de negócio, mas antes a gente vai falar de casos reais, né? Exatamente. Porque eu tenho dois que eu quero citar aqui. Um é o meu. Opa! Que o Marcos fez parte desse caso, assim, pegou lá do início, preparou, mostrou como que de fato deveria ser o financiamento, todas as qualificadoras, aquilo que a gente poderia fazer, o que não poderia fazer. E essa preparação, eu acho que para quem vai financiar é tudo para a compra da sua casa. E eu tive uma experiência tão boa que, assim, no final, no dia do closing, né, que é o momento que você está assinando o contrato ali, tem até no meu Instagram aí, se você quiser seguir aí, Libério Pimentel, no Insta tem um vídeo que o Marcos está filmando, ele está chegando lá com um presente lá no dia do closing. Aquele dia é um dia maravilhoso, assim, é um dia que parece que você está no céu. Está sonhando. Você está sonhando, você não está acreditando, fala, cara, será? Deu certo? Eu consegui, de fato, comprar minha casa nos Estados Unidos. Então, essa realização do sonho não tem preço. Não tem preço. Eu quero te agradecer o Marcos, a equipe, todo mundo que ficou ali focado para que aquele negócio não caísse, para que desse certo. Porque, às vezes, você está do outro lado e pensa assim, não, é fácil, né? É simples. Chega lá, acha um loan office qualquer, ele vai preparar os documentos e vai dar tudo certo. Não funciona assim. Eu sou corretor, eu sei exatamente, já vi casos, inclusive, jogar na mão do loan office começar a fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com o processo e o banco negar o contrato. E aí, Marcos? A pergunta é, e aí, né? Vou jogar a bola para você. Qual é o grande segredo de fazer com que, assim, esse sonho não se perca no meio do caminho? Porque isso é real, né? A gente vê várias pessoas perdendo o sonho no meio do caminho porque escolheu o profissional errado. O que o Libério está falando aqui é realmente de extrema importância. Então, vou começar respondendo. Primeira coisa, se cerque de profissionais capacitados e referenciados. Essa é a primeira coisa. Isso não é um local de amador. Segundo, planejamento. Um bom planejamento vai te levar à realização desse sonho. E o que você compartilha aqui comigo, eu diria que 95% das pessoas, elas sentem isso. Esse sentimento até de
nossa, está muito longe isso de mim. Eu acredito que nunca vou conseguir ter uma casa aqui nos Estados Unidos. As pessoas, quando olham para si mesmo, elas chegam para mim dentro desse sentido. Marcos, o que eu faço? E é justamente o que eu gosto de fazer todos os dias. É falar com as pessoas e explicar o passo a passo que eles devem seguir para que eles consigam adquirir suas casas por meio de financiamento. E o ponto do seguinte da história é justamente o que? No final da história não vai depender de mim. Vai depender do cliente entender e seguir passo a passo. Então nós temos muitas histórias, inclusive tem aqui do meu amigo Libério, que entendeu, porque assim, ele falou do ponto ápice, mas ele não falou do princípio, que foi quase 2 anos atrás, quando ele... Gente, eu preciso sair do aluguel, o que eu faço, Marcos? E aí a gente deu o passo a passo e seguiu junto com ele nessa jornada. A compra de casa, Libério, aqui nos Estados Unidos, nós entendemos que ela é uma jornada. E eu e meu time entendemos isso e nós vamos junto dentro dessa jornada com o cliente. Nós entendemos que não é como você comprar uma camisa, comprar um tênis, mas é um bem que vai realmente acolher sua família ou realmente também multiplicar seu patrimônio, que serve para isso também quando você está pensando em investimento, correto? Bora. Uma curiosidade, na verdade, muita gente tem essa curiosidade. Marcos, define pra gente, porque assim, tem gente que me liga e fala assim, Libério, eu vou mandar meu extrato bancário para você tem como fazer uma análise, já que você é corretor de imóveis, né? Você tem como fazer uma análise para me dizer se eu me qualifico ou não? E eu tento, ao máximo, atender as pessoas de forma cordial, né? Mas nem sempre as pessoas entendem de quem que é o papel. Então, tenta de uma forma didática mostrar para as pessoas qual é a diferença do real estate e do loan office. Ora, isso daí é bem importante, né? Apesar... Confunde muito, não confunde. Eu penso que faz sentido, faz sentido, exatamente. E para mim é muito claro isso daí, porque não existe no Brasil essa figura. Não. Então já começa por aí. Então é algo realmente novo. A figura do corretor de imóveis existe. Como um correspondente, não. Então, eu penso que o que mais se aproximaria seria um correspondente bancário, entretanto, com atribuições... com mais atribuições e com mais responsabilidades, né? Porque, assim, basicamente, o correspondente bancário, ele recolhe os documentos, ele vai enviar para a agência, ele faz essa ponte, que é parte do meu trabalho também, mas eu faço a análise de crédito. Então, a gente vai um passo adiante. Então, eu diria que seria uma mistura do correspondente bancário e com o primeiro nível, que é o gerente que recebeu esses documentos lá dentro e está para fazer essa análise de crédito e poder saber se tá ok ou não. Porque, falando a grosso modo, tá, Libério? Eu faço a análise de crédito do cliente e pré-aprovo ele. Então, eu seria ali uma primeira instância. Assim como funciona no Brasil, o gerente ele não aprova sozinho. Depois ele manda isso para onde? Para o comitê de crédito. E é justamente a figura que eu entendo com underwriting. O underwriting, que é o estágio final que vai fazer a aprovação, ele vai pegar a minha aprovação junto com o do imóvel, vai fazer uma avaliação e eu vou defender aquela aprovação. E ele vai dar a aprovação final, ou seja, ele é um analista de risco, né? E dentro desse cenário, qual a participação do corretor de imóveis? Você diz na análise de crédito? Não. Processo inteiro. Do processo todo? Fundamental, gente. Por favor, né? É porque eu falar de mim mesmo fica suspeito, né? Eu quero que ele fale qual a função do corretor de imóveis. Não sei se vocês entenderam uma coisa que eu falei na minha frase, mas eu vou agora dar uma dividida para vocês entenderem. Eu disse que eu faço a análise de crédito de quem? Do cliente. O segundo estágio é eu pegar essa análise de crédito do cliente junto com o imóvel e mandar para o analista de risco. E acontece muitas vezes do imóvel não ser aprovado, do imóvel ter problema, de dar ruim. E o cliente não conseguir a casa. É mais do que localização, mas vamos pensar assim, por problemas triviais que acontecem com o imóvel. É mal precificado.
Então, o corretor não fez o corretor não fez um bom trabalho e na hora que vir o appraisal, que é a avaliação que o banco vai fazer do imóvel, ela vem abaixo da proposta que o corretor colocou. E aí, o que vai acontecer? Nesse momento, o cliente tem que colocar mais dinheiro. Geralmente, o cliente não tem. O que vai acontecer? Ou, mesmo assim, o cliente não vai querer comprar um imóvel que o valor está super valorizado. Vai dar ruim o negócio, entende? Esse ponto aí Peguei, né? pegou bem, pegou bem. Se o corretor não fizer um bom trabalho de análise de mercado, se ele não entender de fato de mercado, porque o imóvel ele pode estar anunciado a qualquer valor, Sim. não é isso? A pessoa chega lá e fala assim, não, meu imóvel ele vale aqui, sei lá, $500 mil, mas o appraisal que vai dizer de fato quanto que ele vale de mercado. Exatamente. Então, se de fato ele for avaliado em $450 mil, a gente tem um gap de $50 mil. Ou seja, você colocou toda a sua confiança na mão de um corretor que de repente ele não é especializado, ele não entende de fato de como funciona o mercado, ou ele quer fazer isso. Exato. Ele não é full time, né? Ele não está ali engajado naquilo. Então, isso é legal para você que está procurando profissionais qualificados. É o que o Marcos falou no início aqui do podcast, foi exatamente sobre isso. Gente, vamos procurar profissionais qualificados que estão dedicados à sua causa. Esse é o ponto, né, Marcos? Exatamente. Principalmente, é quem está dedicado à causa, porque se você pega um profissional que ele não está nem aí, por exemplo, ele está cheio de cliente, ou ele, de repente, terceiriza o serviço, ele não vai dar uma atenção como o Marcos dá atenção para os clientes, como eu dou atenção para meus clientes, para que a gente entenda ponto a ponto o que o cliente precisa. Por exemplo, a gente vai falar, inclusive, de outro caso também que estava na sua mão, e aí eu vou te fazer uma pergunta essa pergunta muita gente me manda nos comentários ou me manda no direct. A pessoa que está lá no Brasil, ela não mora aqui, ela não tem green card, ela não tem nada. Ela consegue, de fato, se é verdade, ela consegue comprar uma casa aqui nos Estados Unidos? Peraí, desculpa, eu vou cortar. Mais ainda, não eu só comprar, não. Ela consegue comprar financiado, aí é contigo. Aliás, eu vou mais além, né? A gente fala isso, as pessoas acabam não entendendo bem. Além de conseguir comprar financiado uma casa aqui nos Estados Unidos, qualquer estrangeiro, é mais fácil. Esse é o ponto. É mais fácil a aprovação para o estrangeiro do que para o local. E você sabe do que eu estou falando, porque você trabalha no seu trabalho, a gente fizemos já financiamento para estrangeiro, e aí você comparando com o seu, você fala, nossa... Devia ter comprado enquanto eu estava lá. É verdade. Exatamente. Então, você, brasileiro ou estrangeiro de qualquer outra nacionalidade, é factível um financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos para você adquirir sua casa de férias, sua casa de investimento. E o que você tem que fazer? É simples. Vai no direct agora aí, nas mensagens, e fala, eu quero. E nós vamos fazer contato com você e vamos fazer isso acontecer. Vamos botar o eu quero. Eu quero vai ser legal, porque a pessoa escreve eu quero lá, a gente já sabe que ela tá disposta a fazer esse financiamento. E qual que é o passo a passo? Para quem, por exemplo, eu vou criar um cenário aqui. Eu estou no Brasil, eu sou, sei lá, um profissional no Brasil, e eu estou assistindo vocês e falo, cara, será que eu posso comprar? Será que eu me qualifico? Será que eu me qualifico? Qual é o passo a passo? O que a pessoa, por exemplo, está assistindo, faria? Assim, qual a sua dica para ela desenvolver e, de repente, conseguir, de fato, esse financiamento? O primeiro passo para qualquer projeto é ação, né? Então, você, mais uma vez, vai entrar em contato com a gente. Nesse momento, quem receber sua mensagem vai direcionar você para mim e para minha equipe. E esse é o ponto bem interessante. A maioria das pessoas acreditam que o primeiro passo é realmente sair com um corretor para ver casa. E aí a gente sabe que sem a pré-aprovação, você não vai em lugar nenhum. Mas então, eu vou defender nossos ouvintes do Brasil. É porque assim, no Brasil, qual o primeiro passo? Você chama o corretor, vai no stand de venda, visita várias casas, anda,
participa de stand, disso, daquilo e tal. E na hora de comprar, o banco fala assim, não, você não está qualificado. Você queria essa casa de 1 milhão, mas você só pode pagar de 500. E talvez nem a de 500. Exatamente. Então, explica, porque assim, aqui é diferente, né? Exatamente. Como é que funciona aqui, Marcos? Então, o primeiro passo, se você quer adquirir uma propriedade aqui por financiamento, você vai falar com um profissional, um agente financeiro igual eu, loan officer, e ele vai fazer uma análise preliminar de crédito. Nessa análise preliminar de crédito, nós vamos determinar junto com o cliente qual que é o valor que ele consegue ou está apto à compra, né, baseado na documentação que ele fornecer. E isso é bem interessante porque isso vai proporcionar ao corretor ferramentas para sair na busca da propriedade. Porque assim, ele vai precisar de algumas informações importantes do cliente para fazer a busca de propriedade. Primeiro qual que é o valor que ele consegue comprar? Não adianta você mostrar uma casa de 1 milhão para quem só consegue comprar de 500. Esse é o primeiro ponto. Depois disso, ele vai fazer uma entrevista com você e entender o que você busca. Você vai morar nessa casa ou uma casa de investimento? Ah, vou morar. Tem filho pequeno? Tem. Então, escolas. E aí ele vai filtrar, com toda essa informação, ele vai buscar as pesquisas de casas e vai ser mais assertivo. E aí, pensa bem, se a gente pula a parte de análise de crédito, ele acha tudo que você quer numa casa, mas você não tem condição de financiar essa casa, então andou e você perdeu tempo. Então, é uma coisa bem inteligente se fazer e para nós termos um processo sempre claro de o que está acontecendo e navegar com o cliente em águas tranquilas, tá? Eu vejo que a função do corretor de imóveis aqui nos Estados Unidos, ela em primeiro ponto, ela é angariar o cliente, né? Abraçar o cliente, mostrar a credibilidade, mostrar conhecimento na área, e depois disso é o loan office, não tem jeito, né? Não tem jeito, porque a gente precisa, o que o Marcos falou, por exemplo, eu vou comprar uma casa, eu tenho 2 filhos, a idade dos meus filhos, eu preciso saber a escola, a nota das escolas, a região, localização, e até fazer um filtro e definir tudo isso, né? Eu preciso saber se você já está pré-qualificado. Estando pré-qualificado, acabou, tá resolvido. Bom, Marcos, por que você decidiu ser loan office? O que te instigou assim? Porque aqui nos Estados Unidos a gente tem diversas profissões. Hoje você é um profissional, um residente aqui nos Estados Unidos, e você tem possibilidade, você tinha formação no Brasil, eu até sei da formação, caso você queira falar, mas você tinha outras N opções para fazer aqui nos Estados Unidos. O que te marcou, assim, que falou, cara, isso aqui ardeu meu coração e eu quero fazer isso aqui? Cara, essa pergunta é bem profunda, realmente, ela vai acabar mergulhando, né? Mas o que você falou, é difícil a gente falar de nós mesmos, mas todos nós que estamos aqui, a gente tinha uma vida no Brasil e eu tenho formação superior, tenho mestrado, empresário de sucesso, fiz muitas coisas no Brasil e a gente chega aqui, a gente chega nessa terra e você começa a olhar quais são as oportunidades. Eu tenho uma veia muito empreendedora, né? Você me conhece sobre isso. Mas dentro dessa minha jornada, quando eu descubro isso, porque eu nem sabia que existia, isso é muito legal, né? Sabe quando você está buscando algo que você não sabe nem que existe? E quando eu descobri, eu vi o que o loan officer fazia, eu falei, nossa, era tudo que eu buscava, mas nem sabia que existia. Na minha cabeça, Libério, primeiro eu descrevi o que eu queria fazer. Primeiro eu queria ajudar pessoas de forma a realmente impactar a vida delas. Como que eu posso ser transformador na vida de pessoas, de família? Eu entendo que esse é meu chamado. E aí, quando eu entendi que o loan officer é o cara que viabiliza crédito para as pessoas comprarem suas casas e abrigarem suas famílias, isso, cara, isso tocou meu coração. Eu falei, cara, eu posso ajudar muitas pessoas, muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos. E isso daí falando em termos de propósito. E fazer isso eu me identifiquei muito porque ele está na área de business. Quando eu chego aqui nos Estados Unidos, eu olho para o mercado da construção, real estate, eu falo, cara, que sensacional, eu tenho que achar uma peça onde eu me encaixo dentro disso.
E isso me trouxe a questões da minha origem lá atrás. Eu sempre gostei dessa área de finanças, números, dinheiro, juros. Eu tive alguns empreendimentos no Brasil. Por exemplo, trabalhei com Factor, trabalhei com crédito pessoal também, investi numa empresa de crédito pessoal, investi em Factor. Então, eu sempre gostei de estar envolvido nessa área financeira. Então, quando eu olho para todo esse cenário, eu falo assim, cara, vou estar provendo crédito para as pessoas colocarem suas famílias, abrigarem suas famílias. Isso faz todo sentido para mim. E aí, estou seguindo por essa jornada, ajudando muitas pessoas, graças a Deus. Ah, que legal. Parabéns. Parabéns pelo sucesso, né, que você tem tido. Eu estou acompanhando de perto. Isso mesmo. Acompanhando, fazendo parte. E isso é legal porque eu lembro de... quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu olhava para o mercado americano e eu sempre achava muito distante. Eu sempre achei muito distante, porque eu também fui empresário no Brasil por muito tempo, né? Mais de quase 20 anos, ou 19, 20 anos, nem lembro mais. Eu nem gosto de falar muito, porque, né, a gente sente velho, né? Caramba, 20 anos de empresa. Nossa. Imagina, né? Mas empreendi por muito tempo no Brasil. Já tive muito sucesso, já tive alguns fracassos, né? A vida do empresário, ela é essa, né? A gente acredita naquele desafio e nem sempre o resultado é o que a gente espera. Mas eu também, quando cheguei aqui na América, eu vi um mercado gigantesco, mercado real estate, construção e tal, mas eu não conseguia me enxergar dentro desse mercado. Eu olhava e falava, caramba, é difícil acessar, porque é um mercado americano. Nós estamos falando do maior mercado do mundo. Então, quando eu consegui entender que existia a possibilidade de eu entrar dentro de um mercado gigante e fazer o que eu mais amo fazer, que é me comunicar com as pessoas, que é atender, que é me comunicar, que é ajudar as pessoas. Você me falou um negócio, Marcos, que isso, para mim, faz muito sentido. A gente é cristão e a gente acredita nessa questão de você ajudar o próximo. O ponto de você amar o próximo, de você fazer o melhor para o próximo. Então, quando você tem a oportunidade, por exemplo, de um cliente que está ali, de verdade, você pagou aluguel, eu paguei aluguel também por muito tempo. Quando você vê uma pessoa se matando para pagar um aluguel e no final de tudo ele não tem nada, você fala, cara, eu vou ajudar essa pessoa a sair dessa situação e entrar nessa aqui, ó. Ela vai sair de um ponto de sofrimento ali, de toda hora ter que mudar de casa. Aconteceu comigo, o dono da casa, de uma das casas que eu morava, aqui inclusive, ele foi vender a casa, e aí? Aí você tem que juntar a sua família, pegar suas coisas, procurar no mercado, o aluguel vai só aumentando e tal. Então você fica... Mudar a escola da criança. Mudar a escola de criança. Cara, é uma trabalheira. E quando você tem a oportunidade de comprar a sua casa... E quando você é o agente facilitador, porque nesse caso aqui a gente tem praticamente uma função muito parecida, né? A gente é o agente facilitador disso. Então isso me deu uma alegria muito grande, sabe? De falar assim, cara, eu estou no maior mercado do mundo. Esses dias eu li uma reportagem falando sobre a real estate, é a segunda profissão mais desejada dos Estados Unidos, tendo a possibilidade de participar desse mercado com o intuito de ajudar o próximo, de fazer o bem para o próximo, de falar, cara, por exemplo, tem gente no Brasil, na situação que está passando no Brasil hoje, que tem lá, sei lá, seu dinheirinho guardado, mas não sabe o que fazer, porque investe no Brasil, está perdendo dinheiro, o real desvalorizando, aí você, peraí, meu amigo, você tem a oportunidade de deixar seu dinheiro aqui. Faz o investimento aqui, compra uma casa aqui, financia o restante. Inclusive, é um tema legal da gente falar sobre isso. Para essa pessoa que está lá no Brasil, existe essa possibilidade dela comprar a casa aqui e ela vir uma vez no ano ou deixar alugado. Como é que funciona isso, Marcos? Ela vai comprar
e você vai agilizar o financiamento. Você acha que se ela comprar o aluguel, tem condição de pagar essa casa? Você agora levou para uma coisa bem interessante, que é o que acontece muito aqui, né? Vamos dolarizar o patrimônio, vamos investir nos Estados Unidos e se alavancar via financiamento. Uma coisa que eu tento sempre explicar para os brasileiros que isso é uma visão lá no Brasil, né? O financiamento aqui imobiliário, ele não é dívida. Ele é alavancamento de capital. Então eu não posso encarar ele como dívida. Esse é o primeiro aspecto. E por que eu falo isso? A maioria dos brasileiros que eu encontro, eles têm a seguinte mentalidade: vou comprar e quero quitar isso o mais rápido possível. Entretanto, quando eu olho para os americanos eles levam o financiamento para o longo da vida. E é bem interessante que isso daí é muito mentalidade e entender como funciona os Estados Unidos. Eles utilizam as suas propriedades como alavancamento financeiro para ajudar, para colocar os filhos na universidade e para a sua aposentadoria. Isso daqui é estatística, tá? Estados Unidos, a cada 10 anos, as propriedades dobram de preço. Tá? Você pode olhar, a gente só consegue projetar o futuro olhando para trás. Então pode fazer essa pesquisa que você vai ver isso. E o que acontece ao longo do tempo? Esse dinheiro extra que eles vão ganhando com essa valorização da casa, eles vão aplicando tanto na sua aposentadoria ou ajudando os filhos a ir para a universidade. Agora, aí entra no ponto do brasileiro que quer investir aqui, no país mais seguro do mundo, economia mais segura do mundo, mercado... E o mercado do real estate aqui, meu Deus do céu, ele é trilionário. É um negócio... Pode acreditar, é exageradamente... Tipo assim, sem palavra. Não dá para você... Não tem nada no Brasil que a gente consiga comparar, gente. É realmente alucinante. Mas pensa aqui comigo, vamos falar de investimento, tá? Vou sugerir... Vou jogar alguns números aqui pra gente brincar. Imagine só, é possível comprar uma casa hoje aqui e o aluguel pagar o financiamento? Essa é a meta. Sim. Qual que é a média hoje que eu precisaria dar de entrada para isso acontecer? 35%. Ok? Acompanha o raciocínio. Eu vou acompanhar o raciocínio. Mas só uma pausa. Dúvida minha também, natural, tá? Dúvida que tá saindo daqui da cachola agora. Eu tenho clientes, inclusive, até uma região, um condomínio que eu morei, numa casa anterior de comprar a minha, que o número é bem diferente disso. Se você calcular, por exemplo, 20% de entrada em cima do valor do imóvel, pagando o imposto e tudo, ainda fica mais barato que o aluguel que eu pagava. Uhum. Sim, então, por isso que eu gosto de usar a média. Por isso que eu estou usando a média. Quando eu falo a média... Da situação que é menos, sim, né? Então, quando eu tô falando média, se eu falei 35, vai ter média de 20, vai ter casa que vai funcionar com 20, tem casa que vai funcionar só com 45. Então, dos contratos que eu tenho ao longo desses anos olhado e olhando o cenário hoje, a taxa de juros hoje, 35% seria um bom número para isso. Mas eu quero que você acompanhe um raciocínio comigo, presta atenção. Imagine um cenário de $100 mil, que você coloca 35%, isso é igual a $35 mil, ok? Você coloca o dinheiro que você colocou, $35 mil. E tem alguém que vai pagar o aluguel e esse aluguel vai zerar a sua prestação, ok? Já estaria bom. Então, agora, exatamente. Então, acompanha comigo um raciocínio. 6% ao ano de valorização, ele é um bom número aqui. Dá até mais. Se você olha aí nos últimos 10 anos, a média vai dar mais. Mas eu quero trabalhar com a ideia de 6%, ok? Imagine você ter uma casa valorizando 6% ao ano. Posso cortar? Pode. Aí você tira do tempo do Covid para cá e pula fora dessa conta, porque valorizou muito mais. Sim, né? por isso que eu gosto de fazer um corte de 10 anos, porque o 10 anos vai te dar um equilíbrio. Do Covid para cá, meu Deus do céu. Né? O Covid foi um ponto, né? Mas então o raciocínio imagine valorizando 6% ao ano, né? E o mercado aqui tem consistência para isso. Então, 6% sobre 100 mil é igual a quanto? $6 mil, certo? Legal. Aí eu te pergunto o seguinte, você colocou $35 mil, você não colocou 100 mil. Quanto que $6 mil representa nos 35 que você investiu? Você já fez a conta?
Ainda não. Vamos fazer agora, junto? Eu sou corretor de imóveis, não sou loan office. Então, conta rápida. Se fosse 20%, 20% sobre os 35 seria 7 mil. Eu estou falando em termos de 18% de rentabilidade esses 35 mil está tendo ao ano. Esse é o ponto que as pessoas não entendem. Por que usar financiamento? É isso que eu estou te explicando. Você está se alavancando através de financiamento. Você põe 35, só que a valorização é sobre a propriedade. E aí eu falei, é 6. Aí as pessoas, nossa, só 6 ao ano? Mas eu me alavanquei com financiamento. O que está acontecendo? Então, o seu dinheiro não está rendendo 6, ele está rendendo muito mais. Nesse meu cenário, 18%. Agora, é óbvio, isso é uma estratégia de médio a longo prazo. Não dá para você comprar uma casa e vender num ano que você vai ter esse retorno. Por quê? Porque nós temos o custo de aquisição e o custo de desaquisição desse imóvel, que ele é relativamente alto. Então, colocado, né? Se você pensar num universo de 5 anos, cara, você vai se dar muito bem. E aí eu vou fazer a última consideração sobre isso. Qual que é a chance de eu perder? A chance mínima, 0. Ah, voou minha casa com um furacão, tem seguro. Cara, é terra. Todo mundo que investe em terra não perde, cara. Nossos avós falavam, né? Quem investe em terra... Não erra. Nunca erra. Pronto. É verdade. Entendeu o raciocínio? Tô falando com o investidor. Porque assim, a gente tem que aprender a jogar com os números, né? Por exemplo, então tá. Isso aí eu tô te falando porque eu tenho, tá? Eu já tenho cliente com $500 mil para comprar uma casa aqui. O que você recomenda? Não compra à vista. Compra financiado? Exatamente. Eu já fiz conta, tá? 2 casas financiadas, ela vai te dar um retorno maior do que uma à vista. Por quê? Simples, nós estamos num mercado aqui que ele é equity market, ou seja, o grande ganho está na valorização da sua casa, não no cash flow, que é o aluguel. Então já fiz a comparação, a casa à vista só recebendo aluguel, mas o que ela valorizou versus 2 casas financiadas, ao longo de 3 anos, com certeza ele se alavancou muito mais do que só ela à vista, tá? Entendi. E também eu tenho um time, tá, de profissionais aqui que trabalham na construção civil. Inclusive, trabalha com o mercado de flip house. Uhum. Né? É um time de parceiros meus, são parceiros meus, o Marcão conhece. E esse time nosso, ele está trazendo muita gente para fazer o flip, uhum. né? Conhecido como flip house. E resumindo, para você que não sabe, o que é? É uma outra alternativa, porque o que o Marcos está falando é justamente a alternativa de você comprar a sua casa e deixar o imóvel a longo prazo. Alugado. Agora, se a pessoa quiser falar assim, não, eu quero fazer um negócio mais rápido, você acha que o flip, ele é uma condição muito boa para isso? E depois a gente fala as formas que a gente faz o flip. O que você acha? Cara, então, na verdade... Eu sou suspeito, né? Porque eu sou o corretor e tô no negócio. Mas você, me fala você. Os números do mercado diz que sim. Então, como que eu vou falar que não? Mas eu quero abrir um parênteses. Presta atenção. Isso. Não é um mercado para amador. Não. É para profissional. Tá? Então, tem que estar com profissionais certo. É aquilo que eu falei, antes de seguir, eu quero só abrir um parênteses aqui. Nós estávamos falando aqui, você perguntou o que o cliente faz para dar certo. Eu falei de planejamento e cercar de profissionais qualificados. Entenda o seguinte, quem que é o profissional que eu acredito que seria o ideal para você? É o profissional que se compromete com o processo. E eu vou te dar exemplos para você entender o que eu estou falando. Você vai encontrar corretores aqui, Libério, que ele não se compromete com o processo. Por que eu digo que não se compromete com o processo? O cliente chega até ele e aí o cliente, ele vai fazer a seguinte pergunta para o cliente. Você já está pré-aprovado? O cliente, não. O que eu preciso fazer? Você precisa falar com o loan officer. Tá aqui, vou fazer 3 indicações, conversa lá, vê que você se sente melhor. E aí o que acontece? Se der errado, o cliente fala assim, mas você que escolheu. Os profissionais que se comprometem com você é aquele que te indica alguém que ele referencia. Que ele está dizendo, eu acredito nesse cara e esse processo vai dar certo e eu estou junto com ele. Sabe,
Nós trabalhamos como um time. Eu acredito no corretor, o corretor acredita em mim. E assim nós vemos muitos negócios funcionarem. Eu estou cansado de ver pessoas, corretores, recebendo e jogando o cliente por aí, para lá e para cá. E se der certo, tudo bem. Ó, deu certo, que beleza. Quando deu errado, mas você falou com o cara errado. Você que escolheu o profissional. Ou seja, ele não se compromete com o processo. Acredite em profissional que se comprometa com você, com o seu sucesso. Tá? Porque o seu sucesso é o nosso sucesso. Isso aí. Então, a ideia, por exemplo, eu quero fazer um investimento. Vou repetir a pergunta, mas de forma diferente. Eu tenho $500 milhão, que é o caso que eu citei, e eu tenho uma casa que eu vou comprar para fazer o flipper house. Aí eu falo, não, eu vou usar esse dinheiro inteiro para comprar, reformar e vender. E vou ficar tranquilo. O que você faria nesse caso? O que você indica para o meu investidor? Você fala assim, Libério, para o seu investidor, indica ele fazer isso aqui. Ó. Você que é o cara do número. Sim. Vamos fazer conta rápida. Vamos pensar o seguinte, que esses 500 mil, ele comprou lá uma casa, fez todo o processo e vamos criar um cenário hipotético. Ele ganhou 100 mil. Certo? Foi bom? Foi bom. Certo? Mas não seria melhor ganhar 200? Ou não? Se não é melhor, tudo bem. Fica nesse modelinho que vai funcionar. Mas eu acho que o investidor está procurando potencializar e tentar ganhar o máximo possível. Certo? Aí fala para nós como ganharia os 200. É simples. Tá todo mundo curioso agora, né? Essa é a, todo mundo quer pergunta de $1 milhão de dólares. $1 milhão de dólares. Exatamente. Cara, é simples. Ao invés de comprar uma propriedade, eu compro duas. Aí você fala assim, não, mas com o dinheiro que eu tenho, só dá para comprar outra. É justamente ter um monte de instituição financeira querendo patrocinar isso. Entrar com você nesse risco. E falando assim, não, eu financio. Você vai entrar com parte do capital, vou entrar com outro e vamos fazer um negócio junto. E vamos todo mundo ganhar junto. E aí você fez 2 propriedades, ou até 3. Entende? Esse é o ponto. O tempo... É isso que vocês têm que entender. Nós temos que perceber o seguinte: o tempo ele é o fator predominante nesse processo. Então, eu comprando uma à vista, o ciclo vai girar com uma. Eu comprando 2 financiadas, o ciclo vai girar com 2. No mesmo tempo, né? Exatamente. Ao mesmo tempo você está andando com as coisas. Porque a gente fala em 5 meses, né? Tem uma coisa... Vamos pensar 6 meses, né? 6 meses. Em 6 meses, vamos pensar que você fazendo à vista, todo o ciclo, comprei, reformei e vendi. Vamos pensar 6 meses? Num ano você fez 2. Legal. Se fosse usando o financiamento, você faria 4. No mínimo, né? Porque você realiza o lucro e a parte que você paga do financiamento para o banco é mínima. Não é isso? Você vai pagar um juro ali para o banco, que ele vai basicamente, só para você entender, tá? Para esse tipo de produto, gira em torno de 1% ao mês o juro do valor, o juro desse valor que você está tomando do banco. Ou seja, e você só paga o juro nesse tipo de processo. É porque você quita no final, né? Exatamente. São contratos de 12 a 18 meses, que não tem penalidade nenhuma. Você pega esse dinheiro do banco, se alavanca com isso, e aí o final da operação, o contrato é até 18 meses. Resolvi com 6? Beleza, tomo sua parte, banco... Pego minha parte e segue feliz. É a alavancagem com dinheiro de terceiro, né? Exatamente. Então você que é meu investidor aí, ó, que já está pensando em vez de fazer uma só, você já está aí analisando, né? Vamos fazer 2, é verdade. Ô Marcos, deixa eu te perguntar um negócio, fugir um pouco aqui do mercado. Claro que não fugir do mercado imobiliário. Eu tenho um ponto que eu quero falar antes de mudar um pouco de assunto. Eu assustei com o mercado americano, porque os brasileiros geralmente têm uma ideia, nós brasileiros, né? Viemos do Brasil e a gente, por exemplo, você coloca uma casa para vender, demora 1 ano e meio para vender, 2 anos para vender. Existe isso aqui? Então, essa é a grande pergunta. Eu posso te responder que eu tô com a MLS aberta ali o dia inteiro. Mas assim, isso daí é realmente que acho que choca a mentalidade das pessoas. As pessoas vêm para cá e, cara, a gente entende. A gente chegou aqui, a gente sofreu o mesmo choque. O mercado aqui ele é muito dinâmico. Muito dinâmico. E as ferramentas que tem no mercado aqui proporciona isso, tá, gente? Mas uma casa bem precificada. E é lógico, vamos falar de Flórida, né? A gente vive aqui. Uma casa bem precificada. E essa casa com 45 dias já foi.
Só não vai... É muito rápido, né? Ó, veja só, as casas que não vendem aqui, você acompanha. Ela tem duas características. Ou foi mal precificada, ou tá com problema. Eu posso pôr um terceiro? Ou foi listada com um profissional ruim. Não é possível, né, gente? É verdade. Não é possível. Vai acontecer, entende? Não tem como. O mercado ele te dá ferramentas para isso. É muito igualitário também, né? Tipo assim, você entra num condomínio, aí você não vê uma casa de 450 mil dólares e outra de 650 vizinha. Igual, idêntica. Não tem vê. isso, é isso que eu tô falando. Então, assim, você tá naquele condomínio, você já sabe que aquela região ali vai vender por 450, no máximo 460. Agora, outra coisa que eu quero colocar... Isso facilita muito, né? Lógico. Outra coisa que as pessoas têm que entender é como funciona aqui. Primeira coisa, toda operação basicamente vai ter 2 corretores. Esse é um ponto. No Brasil não tem isso. Então, a gente tem que entender como funciona o mercado. Você sabia disso? Vocês sabiam disso aí, pessoal das câmeras? Acho que não, né? Então vamos lá. E aí, a questão é o seguinte: lá no Brasil, vamos pensar lá no Brasil. Quero comprar uma casa, vou lá na imobiliária, o corretor sai para te mostrar as casas que aquela imobiliária tem. E aí você não achou, aí o que você faz? Vou para outra imobiliária e assim por diante. Aqui, o que acontece? Existe um sistema estadual que todas as casas que estiver à venda, ela é listada ali para venda. E qualquer corretor licenciado no estado tem acesso a vender essa casa. Então, maravilhoso. Vai acontecer o seguinte: existe qualquer casa, qualquer uma que você quiser ver. Existe um corretor, que listou essa casa, não é o dono da casa. O dono da casa quer vender a casa. Ele vai chegar num corretor e falar assim: eu quero vender minha casa. Ele vai fazer todo aquele trabalho de precificação e vai listar a casa no sistema. E aí existe corretores que trazem compradores para essa casa. E olha só a parte mais interessante, que no geral, teve uma mudancinha aí na lei, mas eu vou dizer na prática, quem paga a comissão de ambos os corretores é quem está vendendo a casa. E isso vai na negociação. E aí o ponto da história é: como que eu escolho o profissional? Não é pela casa, eu escolho pelo profissional. Aquele que vai me representar melhor naquela compra ou naquela venda. Aí eu estou cansado de ver chegando até mim contratos aí meio complicado, com furos que não protege o cliente de fato. E aí naquilo que tange a minha parte, eu oriento o corretor, muda essa cláusula, coloca essa data, eu preciso disso para proteger o cliente dentro desse aspecto do financiamento. Mas existem outras camadas de proteção que precisa ser estabelecido com o corretor para que o cliente não entre num problema. Exatamente. Eu quero contar... A gente vê muito, né? Eu quero contar, por exemplo, uma experiência nesse sentido. Quando eu estava comprando minha casa, nós estávamos em contrato, conseguimos uma excelente negociação, negociação da China. E aí começa a andar o contrato, a corretora da outra parte entra em contato e fala assim: não dava pra gente desistir, meu cliente está querendo mudar de ideia. E eu falo assim: não dá para desistir, eu quero a casa. Tá listada, estamos em contrato e não tem desistência. E aí a outra parte começou a travar o processo, né? Não agendar a inspeção e assim por diante. E aí a gente teve que mandar uma notificação mais séria, falando assim: como que vocês querem brincar? Quer continuar aqui? Ou a gente vai ter que subir o nível, porque assim, não vai dar para sair do contrato, o cliente vai querer realmente a casa e ele está qualificado. E aí o ponto é o seguinte: ou o cara entra numa disputa judicial que todo mundo vai tomar prejuízo, ou o cara honra o contrato, né? Que for o caso. Aí o cara: não, então tudo bem, mas o que pode ter acontecido no meio do caminho? Achado uma oferta melhor e querendo dar aquela, né? Que não vai... Esse é um ponto bem interessante. Estamos nos Estados Unidos, gente, mas a gente trabalha com pessoas. Então não ache que todo mundo é 100% honesto aqui, não. Mas um ponto as leis funcionam muito melhor que o Brasil. Tem contrato, tem todo esse aspecto, tá? Protege bastante, né? Protege bastante. Então, aí entra no ponto, porque se você, de fato, encontra um profissional qualificado, um profissional que está apto para fazer aquilo, por exemplo, eu posso falar até por mim, porque quando eu entrei no mercado imobiliário, até por dica do Marcos, ele está aqui e foi ele que me deu essa dica, eu iniciei o meu processo
dentro de uma imobiliária gigantesca, né? Que foi a Keller Williams, que, se não for a maior, né? Isso fez um diferencial. Por quê? A Keller Williams ela tem um sistema de treinamento que ela deixa o corretor simplesmente pronto para resolver qualquer tipo de BO que tiver no mercado. Contrato, assinatura de contrato, preenchimento, que tipo de contrato você vai fazer, qual tipo de processo, qual lender você procura, como que você procura, a questão de seguro. Então, sim, essa segurança que a maioria o corretor ele forma, e aí ele quer ali a facilidade, né? Ele não quer gastar nada, ele não quer gastar com treinamento. Então, quando a pessoa entra, não quer investir em treinamento, isso faz com que ela se torne um profissional fraco, né? Depois da Keller Williams, fiz muito treinamento, peguei muito conselho do Lucas, que hoje é o broker que a gente trabalha, da Brasa Homes. Quero até mandar um abraço para o Lucas. Eu vou trazer ele aqui, inclusive. Quero trazer ele aqui para bater um papo. Vocês vão ver que cara bacana, assim como o Marcos. Vai ser adorável o podcast, vai ser bem legal. E isso é um diferencial, porque quando você tem uma equipe, por exemplo, agora na Brasa Homes, qualquer eventualidade, a gente tem um time. Tem uma equipe, você liga para um, para outro, meu cliente, eu preciso que o cliente seja atendido agora em tal lugar, preciso de um contrato, um preenchimento, fazer um close, né? A gente teve um close esses dias que eu tive que ligar para um, para outro, para resolver o problema de um close de um cliente, mas deu tudo certo. Por quê? São profissionais que estão prontos para resolver qualquer tipo de problema. Então, assim, essa dica, ela vale sim de sempre procurar um profissional qualificado na área. O mercado do real estate é um mercado maravilhoso, só que é o que você falou, né? Tem muito problema, tem muita gente esperta, né? Que quer fazer com que o cliente pague alguma coisa que ele não deva pagar, e às vezes o cliente paga por erro do próprio corretor. Sim, né? Então, mas acho que valeu aqui a ideia para vocês entenderem como funciona o mercado, né? E realmente fazer a escolha correta. E aí a gente tenta desmistificar o que é o Brasil e qual que é a realidade dos Estados Unidos. E aí acho que a ideia desse podcast é a gente investir no tempo para realmente trazer informação relevante para você acertar. É claro. Ô, Marco, a gente já vai partindo pro fim, mas deixa eu perguntar para você, por que Orlando? Meu amigo, aí pegou, né? Orlando, e Estados Unidos tão grandes, 50 estados, cara. Pô, vai parar em Orlando. Gente, a gente já andou em alguns lugares aqui nos Estados Unidos, Califórnia, por exemplo, e vou dizer, sou apaixonado aqui por Orlando, realmente a vibe aqui é muito, muito legal. Eu penso que tem muito a ver com o estilo de vida que você quer e o momento de vida que você está hoje, né? Eu penso que há anos atrás eu escolheria Nova York. Porque assim, eu venho de São Paulo, né? Grande capital, aquela coisa, sabe? Aquela loucura, confusão, aquela... gente andando, exatamente. Cachorro quente no meio da rua, 24 horas cidade. Tudo a ver, né? Então imagine só, fui criado dentro desse cenário, então fazia muito mais sentido Nova York dentro desse aspecto. Mas imagine só, casado, já com filho, tal. Cara, não tem, na minha opinião, lugar melhor para se criar filhos como Flórida. Aqui realmente ela é muito interessante dentro desse aspecto, e aí você tem um estilo de vida muito mais tranquilo, né? A gente começou cedo, né? Você estava falando tempo, a gente vai denunciando a idade. Esses dias eu estava fazendo aqui uma bill para mandar para um evento, né, cara? 30 anos de mercado. Eu falei, nossa, eu comecei faz tempo. É que eu comecei cedo, viu, galera? Meu primeiro empreendimento, eu tinha 13 anos, eu já tava... Eu comecei vendendo na rua coisa, tá? Então, a gente tem uma história muito interessante de empreendedorismo na veia, e São Paulo fez isso em mim, né? Aquele movimento, aquele tanto de gente. E aí chega um determinado momento, você fala, nossa, eu quero um estilo de vida mais tranquilo. Agora eu quero dar uma freada, né? Lógico, Pisar um pouquinho no freio, diminuir o ritmo. Porque aqui, pros ouvintes, né? Aqui é um estado do interior, cara. Aqui é um estado do interior. Eu não sei, mano. Se é ainda? Eu não sei se é ainda, não. Mas é porque assim, você tá olhando só aqui a Central Florida. Quando você olha o estado, é um estado... O estado é isso que eu tô falando. Interiorado. Você entendeu? Porque assim, quando a gente fala de São Paulo,
As pessoas, pô, você tem a Pô, capital. Orlando tá movimentado, viu? Sim, então, mas é que São Paulo, você olha, tem a capital de São Paulo. Mas quando você olha a capital, não é só a capital, tem o ABC. Aí você vai para o interior, Rio Preto, Campinas, São José. Então, cara, não é uma cidade, sabe? É uma Vários megalópole, gigantes. são muita cidade, é muita gente. Então, é esse envolvimento. Então, Flórida, quando você olhando só o estado da Flórida, ele tem uma realidade. Quando você olha Miami e Orlando, é outra realidade dentro desse aspecto. Estamos num crescimento muito pujante. E é muito legal participar disso, né? Nesses anos que eu estou aqui, cerca de 8 anos, mais de 8 anos, né? A gente vê lugares esmo tornando-se cidades. Impressionante, A minha exatamente. casa é de 2019. A Não. gente chegou aqui, ela não existia. Não existia nada daquilo Não onde a existia gente nada mora. ali, né? A gente é vizinho aqui no Integrado. Aliás, cara, onde nós estamos... nós estamos no Integrado, Não, então, nós estamos num lugar aqui... Que não existia há 2 anos atrás. Não, cara, eu andava coloquei muito de ainda, 2 anos. bicicleta aqui, não existia essa rua. É mesmo. Você entendeu? É um negócio assim alucinante. A gente tá falando de 8 anos atrás, existe uma cidade com milhares de pessoas morando. É porque vocês não têm ideia aí, mas a gente tá no fundo da Disney. A Disney tá, sei lá, 5 minutos aqui. Não, para atravessar o portal dá 2, né? Bem-vindo a Disney Portal. No primeiro bem-vindo a parque, 2. Animal Kingdom, 5 Então, minutos? 7 7 minutos? minutos no máximo. É. Exatamente. Nós estamos dentro da Disney. Então, assim, aqui é maravilhoso. Em 2018, eu andava de bicicleta aqui, ó, com o pessoal. Eu ia e voltava para minha casa, eu não vi um carro passando aqui. Não tinha nada, era mato. Lembra que eu vinha pra cá e falava assim, isso aqui é só fazenda. Exatamente. Hoje eu moro aqui, né? Mas eu ria muito aqui desse lugar. Então, ó... Flórida por isso. Então, tá respondido. Então, daí dá para você ver que, voltando pro investimento, é isso. É você ver tantas possibilidades e é só o início, né? Lógico. É só o início. Hoje, Orlando, não sei se você deve saber, lógico, Orlando é a cidade mais visitada do mundo. Sim, de longe. E a gente tem atrativos assim, o app que lançou agora, semana passada, né? Iniciou de fato. Nós temos a Disney que investe bilhões no turismo. Então, assim, Orlando é a cidade mais visitada do mundo e vai ser por muito e muito tempo. Eu não vejo concorrente. Eu também não. No mundo. Também não vejo concorrente para mudar isso, tá? Agora, deixa eu te falar. O Donald Trump agora com essa política de imigração, vai entrar num tema que confuso agora, né? Polêmico. Com essa política de imigração, eu tô ouvindo o pessoal dizer que o Donald Trump proibiu os bancos de fazer financiamento para quem mora fora dos Estados Unidos. Nossa, vocês já brincaram de telefone sem fio na infância? É muito interessante, né? Uma informação assim, ela vira desse tamanho. Pegando esse gancho, existiu uma mudança em termos de financiamento. No mês de maio aconteceu, foi celebrado isso. Eu até falei sobre isso. Um programa de financiamento, existe um programa de financiamento que ele sofreu uma alteração. O FHA. É um programa que ele é destinado hoje a cidadão e portadores de green card. Anteriormente a isso, abria-se a possibilidade de pessoas com permits de trabalho ou visto de trabalho ser elegível também para esse financiamento, tá? E aí foi cortado isso. Pessoas que tinham visto de trabalho e permits de trabalho não são mais elegíveis para esse programa. Para o FHA, um programa específico. E aí nós estamos falando de um mundo gigante com milhares, eu vou voltar, centenas de possibilidades, pelo menos, para a gente qualificar o cliente. E dentro dessas possibilidades, o FHA hoje ele já não é uma realidade para esse tipo de imigrante. Agora vamos fazer aqui expandir isso. Quem não tinha um visto de trabalho ainda, aquela pessoa que só tem um IT number, nunca foi elegível. Você que está no Brasil e quer comprar uma propriedade de investimento, você nunca foi elegível para esse programa. Então o ponto é esse, restringiu em um programa. E aí, todos os outros continuam ativos e existe ainda. Uma coisa que você tem que entender é que nós estamos num país que a Constituição fala da liberdade, tá? Nós estamos falando do FHA, é um programa governamental
e ele sofre uma restrição. Só que é um livre mercado, existe um monte de instituição financeira de olho nesse público, de Foreign National, de o cara que tem IT Number e assim por diante, para fazer esses financiamentos. E veja só, aqui nós entendemos que o capital ele fala muito alto, né? Então, existe financiamento para você. Você tem que nos procurar e a gente vai fazer um excelente trabalho e você vai conquistar a sua casa aqui na América. Pode ter certeza disso. Então não atrapalhou nada, né? Assim, No geral, não. para que vai financiar. Você acha teve uma pequena parcela de pessoas que hoje não se qualifica nesse, mas a gente trabalha ele para outro tipo de financiamento. Acho que Isso. os Estados Unidos hoje está difícil de vir para morar? Na sua visão? Eu acho que continua a mesma coisa nesse sentido. Eu penso que tem muito barulho. Eu estava vendo um post hoje. Vou falar para vocês. É um post que eu vi. Precisa de vocês confirmar esses números, tá? Eles estavam mostrando os 5 presidentes que mais deportaram imigrantes ilegais. E aparecia nessa lista, tá? Donald Trump em 5º lugar. Em primeiro lugar, dá um chute. Quem? Acho que o Obama, né? Barack Obama. O Bill Clinton, se não me falha a memória, estava em 3º. É o tá? pessoal da esquerda, né? Que fala. Então, o que acontece? Fala contra Cara, e- o que eu falaria para vocês? Os números falam por si só. Olha os números, dá uma olhada nos números. É óbvio, nós vivemos um momento aqui realmente, e não quero colocar panos quentes. Nós vivemos um momento realmente de tensão para nós imigrantes aqui, principalmente aquelas pessoas que não estão ainda com seus documentos na mão. É um momento realmente tenso, que existe uma intensificação em fiscalização, mas o ponto da história é, Libério, quem veio para fazer as coisas certas nesse país vai dar certo, entendeu? Esse é o ponto. Eu observei nos últimos anos muito jeitinho. E esse é o problema, né? Eu acho que está sendo consertado alguns jeitinhos e tem hora que o remédio é bem amargo, infelizmente, mas nosso coração de imigrante torce que isso se torne melhor e mais forte ainda, e que nós imigrantes que viemos para cá se fortaleça com isso, busque os caminhos corretos e siga a sua jornada. Tem muito caminho, né? Assim, o que acontece, eu vejo, a gente viu muito isso, a gente passou pelo processo, é que as pessoas não querem pagar o preço, né? Existe um preço a ser pago. Você precisa se dispor a fazer a coisa certa. De repente, a pessoa que está aí com visto de estudante, tem gente, eu acompanhei muito isso, olhando e falando assim, visto de estudante, não vou ficar com visto de estudante não, eu vou trabalhar porque eu tenho mais tempo para trabalhar, para fazer, sim, mas você não pode trabalhar, não, mas eu não vou estudar, eu não vou pagar dinheiro para a escola e tal. Então, assim, é um processo, você tem que fazer escolha, né? Uhum. Durante aquele período, é um período de sacrifício. Às vezes, trazer dinheiro do Brasil, se manter aqui por um período, até você ter uma documentação, e aí, legal, vai dar tudo certo. Vai funcionar. E eu acredito que agora, mais do que antes, a gente vai começar a ver a aprovação de Green Card muito mais do que a gente via no passado. Porque a imigração está enxutando, está se organizando. Então, eu acredito que vai ter mais profissionais qualificados. O Donald Trump vai querer, enfim, colocar mais profissionais, porque o país precisa, né, da mão de obra, dessa força motora de imigrante. Mas é legal que as pessoas corram atrás agora e comecem a se regularizar, comecem a procurar, né, os seus direitos, vai no advogado de imigração. Sério? Vai no advogado sério de imigração e procure aí realmente se regularizar. Ô Marcos, eu quero te agradecer esse bate-papo. Eu espero que você arrume um tempo aí na sua agenda para nos atender. Você está viajando agora, viajar daqui a pouco, inclusive. Daqui a pouco. Mas eu quero te agradecer pela presença, pelas informações, pelo esclarecimento de muita coisa que a gente colocou em pauta aqui, que é dúvida do dia a dia, né? Porque uma coisa sou eu e você, que somos profissionais da área, né? Estamos lendo todo dia, trabalhando todo dia, batendo contrato, fazendo isso e aquilo. E outra coisa é uma pessoa que não tem nada a ver com o mercado, mas ela tem um sonho. E às vezes olha e fala, poxa, é difícil, é isso e aquilo. E aí um bate-papo desse aqui esclarece muito. Então, quero te agradecer.
já convidar para o próximo, para que a gente possa sempre estar tirando as dúvidas. Você que ficou com dúvida de alguma coisa, olha, Libério, eu tenho dúvida de um assunto qualquer, você deixa nos comentários, fala assim, poxa, eu queria tirar essa dúvida com o Marcos, queria tirar essa dúvida com o Libério, tirar a dúvida com os dois, que a gente vai estar à disposição para responder aí nosso público que vai estar assistindo, tanto no YouTube, quanto no Facebook, no Instagram, no TikTok, tá bom? Todas as redes sociais. Então, Marco, muito obrigado. Deixa a você fazer seus agradecimentos finais aí para o nosso Mais público. lógico. Bom, quero agradecer em primeiro lugar aqui o meu amigo Libério por abrir esse espaço, essa oportunidade de poder estar aqui com ele, falando desse assunto que é realmente muito relevante para a vida das pessoas. E tenho certeza, se você ficou até esse momento, é porque isso faz muito sentido para você. Eu penso que as informações, elas são realmente plausíveis. E conte com a gente na conclusão desse sonho. O que você tem que fazer agora? Entrar em contato com a gente. Eu vou deixar aqui meu Instagram, Marcos W. Aquino, @MarcosWAquino, Aquino com QUINO, tá bom? E lá você vai ter informações, eu posto conteúdo diário com questões de financiamento. Penso que você também vai conseguir muitas informações lá e conte com a gente na realização do seu sonho. Não posso deixar de agradecer também ao time, né? Rapaz, a equipe de produção aqui, olha, eu vou te falar, hein? Os caras estão de parabéns. Eu vou deixar aí o nome da empresa registrado também. Se você quiser um time qualificado como esse aí, você vai poder contratar aí também. Tá bom? Gente, obrigado e até o próximo. Obrigado, até mais. Valeu. Vem tomar um café com a gente, hein? Lógico. Esquece não. Tamo junto. Bora. Valeu.